Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, mais uma vez, para trazer uma mensagem de Brian. Novamente, uma mensagem que foi canalizada no Monument Valley, né, no Arizona, Utah. E o título dessa mensagem é O Maior Mistério. Então, vamos direto para a mensagem. É a primeira vez também que eu ouço essa mensagem, então vamos ouvir juntos aqui. O pessoal está começando a chegar, vou dar um tempinho aqui até o pessoal começar a chegar, mais pessoas. Bom dia, pessoal. A Claudinha já está aí também dando as boas-vindas. Bom, acho que agora vamos. Saudações, meus queridos. Eu sou Brian, do Serviço Magnético. Antes de eu falar, eu peço permissão aos ancestrais deste vale para uma mensagem de verdade com a qual eles entrarão em ressonância. Meus queridos, isto é para o ouvinte um lugar chamado o Vale do Mistério. Estamos dando esta mensagem, que é a número 7 da série chamada O Tour ao Monument Valley. Alguns de vocês podem se perguntar que tipo de lugar estamos, porque há eco nas paredes ressoando com o som de nossa voz. É uma alcova que tem uma ruína na parte de cima. E o grupo senta-se na parte de baixo, contra as paredes, para ouvir novamente a uma outra mensagem que foi dada neste mesmo lugar. Será que há lugares no planeta que conduzem mais à cura e à compreensão e à epifania do que outros? E a resposta é sim. Já foi mencionado mesmo hoje por que isso poderia acontecer. Porque os humanos deixam uma impressão na Terra. E é difícil explicar isso, pois nós precisamos entrar em conceitos não lineares e que tantos acreditam serem esotéricos, no entanto, podem ser provados. Quando vocês entram em um campo de batalha de qualquer tipo, onde tantos morreram, há aqueles que sentem a energia e saberão que algo aconteceu ali. Mesmo que você não prometa, dizendo, mesmo que você não diga que é um antigo campo de batalha, mesmo que se você leve essas pessoas para caminhar e não diz a elas onde elas estão, elas sentirão. Alguns seres humanos são mais sensíveis do que outros. Alguns sentirão enormemente, outros sentirão superficialmente e outros não sentirão nada. Mas a pergunta é esta: o que eles estão sentindo? Qual é o processo onde um ser humano poderia se relacionar com algo que aconteceu em um lugar há tanto tempo atrás? Isso acontece diariamente, meus queridos. Que aqueles que vão para um lugar que eles não esperavam onde algo aconteceu e sentem energias, e mais tarde eles descobrem que aquele foi um solo de enterro, um túmulo, ou então um campo de batalha, ou foi uma terra sagrada no passado. E portanto, o objeto da lição hoje é dizer que há coisas que vocês não sabem e que estão além daquilo que vocês sabem. E o que vocês sabem e compreendem de forma tão profunda é a existência linear e a realidade na qual vocês vivem. Um passo de cada vez, dia a dia, sobrevivência, fazer sua vida.
E, no entanto, esta é apenas uma parte, um pedaço do que a realidade real, literal é. É tão interessante ver o que seus cientistas estão descobrindo a respeito de coisas multidimensionais. Agora eles estão dizendo, bem, precisa haver pelo menos 11, talvez seja tantas quantas 22 dimensões. Conforme vocês caminham por aí. No entanto, vocês estão apenas conscientes de 4. E, portanto, toda esta ideia de multidimensionalidade não está em algum outro lugar, está aqui. Está na lama onde você caminhou para chegar a este lugar. Está em cada célula do seu corpo. Só que a sua consciência apenas coloca você em 4 dessas dimensões. E por que eu digo isso, essas coisas a vocês? Mistério. O Vale do Mistério. Vamos falar sobre o maior mistério da humanidade. Aquele que todos se perguntam e ninguém pode provar. O que realmente acontece quando você dá o seu último suspiro? O que é? Os mistérios, há muitos mistérios e tem sido assim ao longo das eras e das culturas. Se você der uma olhada em como isto é tratado, de forma retumbante, vocês veriam uma única coisa, que é algo em comum. Há cerimônias ao redor da passagem de um ser humano. E a cerimônia é diferente para cada cultura e profunda em muitas. Em algumas é até mesmo guia o que eles farão a seguir. Aqui sempre houve a ideia daqueles que fizeram a passagem, que vão para um lugar e eventualmente poderão ser acessados como os ancestrais. Agora, isso não é algo incomum com os indígenas por todo o planeta. É algo intuitivo. Por tão longe quanto vocês voltarem, há a ideia de que a morte não é o fim de uma vida. Talvez seja o fim de uma vida linear em 4 dimensões, de um corpo físico que caminha por aí, mas não é o fim. Realmente não tem muito a ver com religiões ou sistemas de crenças, tem a ver com bom senso e culturas. Meu parceiro me levou para um lugar muito distante no hemisfério sul, uma ilha, 5 horas a partir da costa do Chile, chamada Rapa Nui. Alguns a chamam de Ilha da Páscoa. E eles têm seus antigos. Os Rapa Nui, que estão na terra, eles são os que gerenciam a terra. E eles estão muito conscientes do que aconteceu naquele lugar. E se você sentar-se e perguntar a eles, que tal todas estas estátuas estranhas? Algumas pesando 13 toneladas. E há cerca de 800 delas que ainda existem. E a coisa interessante é que todas elas voltam-se para o meio da ilha. Elas são colocadas nas praias e elas se voltam para a ilha. E até alguns anos atrás havia a ideia bem, eles são indígenas, isso significa que eles celebravam e adoravam as rochas. E então eles perceberam que era muito mais do que apenas aquilo, que havia uma elegância naquilo. E então, quando eles conversam com os Rapa Nui, finalmente perguntaram: do que se trata tudo isso? Os Rapa Nui disseram: estes representam nossos ancestrais, de forma que eles possam continuar observando-nos e nossa civilização nesta ilha, como eles têm feito por milhares de anos. Isto parece com qualquer coisa que exista nesta terra? E a resposta é sim. Milhares de quilômetros de distância, em um diferente hemisfério, vocês têm
a mesma ideia, quase idêntica, de que quando vocês fazem a passagem para um outro lugar e dão seu último suspiro, algo grandioso acontece. Há um outro tipo de vida. Vocês encontram isso até mesmo nos antigos, que vocês podem ir e visitar de forma tão profunda. Os egípcios faziam isso. Eles acreditavam muito fortemente no pós-vida, não apenas para os faraós. Percebam, nas fotos egípcias e na história egípcia, todos os faraós que fizeram é para que eles pudessem ir para a próxima vida com os apetrechos apropriados, os barcos e as armas e os objetos de valores. E então vocês não pensavam que até mesmo o egípcio mais simples também iam para o pós-vida. Isso é algo intuitivo, meus queridos. Agora a pergunta, é claro, permanece: o que é o pós-vida? O que acontece verdadeiramente naquele último suspiro? Há um famoso ilusionista chamado Rodin, que estava tão interessado naquilo que ele chamava de o oculto. E ele queria muito descobrir como contatar o outro lado do véu. Ele gastou muito dinheiro e horas com aqueles que podiam conversar com o outro lado, e percebeu que a maioria deles eram charlatães, e ninguém realmente podia fazê-lo. E então ele fez um acordo. Quando eu fizer a passagem, ele disse para seu parceiro: eu farei o melhor para chegar até você. E ele nomeou os tempos ou os anos onde ele tentaria, para que ambos estivessem conscientes dele do outro lado do véu, parcialmente em 4 dimensões aqui. Eu contatarei você aqui e lá, e eu quero que você ouça, porque realmente eu tentarei fazer isso. E nada aconteceu. Então, quando vocês começam a fazer a pergunta, não apenas o que acontece quando vocês vão, mas você pode então, de alguma forma, conversar com aqueles que permanecem. E a resposta é esta: não em 4 dimensões, não para fazer um encontro, uma reunião, não ter uma conversa. Então isso será controverso, porque muitos ainda fazem isso. Não se trata de um tempo em um relógio, ou sentar ao redor de uma mesa e então chamar alguém pelo nome. Não funciona desta forma. Isto é tão linear. Mas funciona. Eu dei a vocês informações no passado a respeito do que eu chamo de a jornada da alma. Para o Espírito, o Criador, você e sua alma são eternos. E você acredite naquilo que é reencarnação ou não, não importa. Vamos dizer que você não acredita nisso. Vamos dizer que você apenas acredita que você tem uma vida no planeta. Isso ainda funciona. Que a sua alma está sempre lá, sempre esteve, talvez seja tão antiga quanto o Espírito ele mesmo. Talvez, como já falamos antes, de alguma forma, isso se separa do Espírito Criador e se torna humano, mas sempre esteve lá. Dentro de você está uma parte daquele Criador. Esta é a alma. E quando você faz a passagem, então ela retorna para onde estava. Mais de 80% da Terra acredita em uma continuação da vida. E então quase todo o planeta intuitivamente celebra a passagem de um ser humano para uma outra forma de algum tipo. E esta é a lição do dia. Nós falamos tantas vezes para vocês a respeito da diferença entre coisas lineares e coisas não lineares. E no entanto, nenhum de vocês, nenhum humano, verdadeiramente pode se colocar em um lugar não linear. Você pode dizer: bem, eu sonhei, eu tive visões de estar lá. Mas tudo que você fez naquilo
é ver um filme. Você nunca realmente compreendeu como as coisas podem estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Uma das experiências, os experimentos mais comuns no início da física foi aquele do exame da luz ela mesma. Ela seria uma partícula ou uma onda. E eles descobriram que ela poderia ser ambos. Então descobriram que ela reage à observação das pessoas. Então perceberam que a luz ela mesma parece saber das coisas. E então perceberam que ela poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E então eles pararam de olhar. O entrelaçamento é tão confuso para a mente linear, pois fala da ideia de uma coisa estando em múltiplos lugares ao mesmo tempo. O que pareceu originalmente no experimento como duas coisas se comunicando em longas distâncias, instantaneamente se tornou a compreensão da unidade. É uma única coisa que está em dois lugares. Uma em uma estrela muito distante e outra que está na Terra, sendo um com ambos, e portanto não há comunicação, simplesmente ela é uma coisa só. E isso é entrelaçamento. Vocês não podem captar isso com a mente humana. É impossível para você se colocar naquele lugar. E o que eu direi a vocês é isto: é que os ancestrais que estão aqui neste momento ouvindo, estão sorrindo, estão dando risadas porque eu estou falando sobre eles. Eles sempre estiveram neste lugar multidimensional, devido a algo sobre o qual nós falamos a vocês, que é a jornada da alma. Quando vocês passam desta vida, meus queridos, vocês se tornam parte daquilo que é todas as dimensões. Vocês não mais estão restritos a este planeta, a esta Terra. Vocês existem em todas as dimensões, de todas as formas. Isso significa que aquela alma pode estar em um lugar, dois lugares, 18, 1 milhão de lugares ao mesmo tempo, porque você é um com todas as coisas. Você quer considerar seus seres amados ainda de uma forma linear, com seus corpos, suas faces, sua mente, sua consciência, seus pensamentos e a forma como eles se pareciam, mas tudo isso desaparece depois que eles deixam este planeta e eles se tornam magníficos, assim como vocês também, quando vocês dão o seu último suspiro. Isso significa que aqueles ancestrais que estão neste vale são excepcionalmente reais. Não é simplesmente uma tradição. Muito antes dessa civilização moderna a qual vocês pertencem existir, os indígenas por toda a terra compreendiam isso. E toda a ideia e o motivo é que eles pudessem continuar compreendendo a sabedoria que não deixa a terra com o último suspiro, mas que continua neste lugar. Há o que nós chamamos a rede cristalina, sobre a qual nós já falamos antes, e ela amplifica tudo isto. Os ancestrais são aqueles que fizeram a passagem e retornaram. Agora, o que torna isso extremamente complexo para a maioria da humanidade é que vocês dirão, bem, se eles retornaram, então como eles podem estar no outro lado do véu? Afinal de contas, eles estão nesse vale. E é aí que nós não respondemos. Porque vocês não sabem o que não sabem. Para aqueles que acreditam em reencarnação, eu darei a vocês o maior quebra-cabeças de todos. Eu disse a vocês que as almas retornam com um acordo para viver com seus seres amados, com seus filhos, seus netos, e eles permanecem com eles para ajudá-los e orientá-los e amá-los. E aqueles que acreditam em reencarnação dirão, bem, sim, mas o que acontece então? Porque eu penso que eu sei que eles também reencarnaram. E a resposta é, sim, eles reencarnaram. Eles fizeram antes. Eles estão em dois lugares ao mesmo tempo, assim como a luz. Você já está confuso? Isto é a grandiosidade
of the multidimensional soul. da alma multidimensional. That's who you are. Pois isto é quem você é. Eu quero que vocês pensem sobre isso por um momento. I want you to prepare Eu quero que vocês preparem seus filhos for something that perhaps com algo que talvez não seja ensinado, não tenha sido ensinado a você, a não ser neste lugar. I want you to look at Eu quero que você olhe nos olhos deles e digam: chegará um dia quando eu farei a passagem, e não importa como eu fizer esta passagem, that's just in linearity. pois isso é apenas na linearidade. O que é importante é Is isso, that a piece and é que um pedaço e uma parte da minha alma know que você agora conhece is going to come back and retornará go with you. e estará com você até que você dê seu último suspiro. And I want you to feel. E eu quero que você me sinta. And I want you to talk to me. Eu quero que você converse And I comigo, want you to remember. Eu quero que você se lembre de mim. with you, and I'm really there. como eu estando realmente com você, pois eu realmente estou lá. E se você começar a falar isso para os seus filhos, They will make this eles real than it tornarão is. isso mais real do que é hoje. For in linearity, Pois na linearidade é tão difícil para vocês imaginarem este que fez a passagem, retornando e estando no seu colo de uma outra forma, não disponível necessariamente em conversas, mas disponível pessoalmente, intuitivamente para você a cada simples dia. for those of you, Para aqueles de vocês que perderam seres amados, you already know. vocês já sabem daquilo que eu falo. It's not an imagination. Não é uma imaginação, It's not just that. não é apenas aquilo que é intuição Or hopeful. ou uma That esperança person de actually que aquela might be pessoa with you. realmente poderia estar com você ainda. They are. Elas estão. And they're with you in E estão com você de uma forma que você não pode nem mesmo imaginar. every single cell. Em cada simples célula, They're with you. eles estão com você. And over a long period E ao longo of de time, um longo período de tempo, meus this queridos, is how the é assim of ancestry que o is grupo built. da ancestralidade é That construído. is why the ancients E é por isso que os antigos podem voltar-se para os ancestrais como um grupo, sabendo que todos eles retornaram de alguma forma, of wisdom to help com uma sabedoria para ajudá-los, them and para guide ajudá-los e guiá-los them in places like em lugares como este. Imagine how Imagine advanced o quão avançado é esse the pensamento ones who dwelt para in aqueles que moravam neste vale. And if they could listen E se eles now, pudessem ouvir agora, e alguns deles podem, they still are eles wishing ainda estão piscando e that rindo, at this time, porque neste tempo, em 2019, nós nós estamos redescobrindo algo tão básico, and so advanced e tão avançado, e tão elegante, that they all know. que todos eles sabiam. The ancient ones, Os antigos eram avançados, they knew how it worked, eles sabiam como isso funcionava, reivindicavam isso e viviam com isso. and you can too. E vocês podem fazer isso também. There are those in the modern Há aqueles na época moderna que disseram cryon, eles escrevem para cryon. I am in a country Eu estou em um país where my ancestors, onde minha ancestralidade está em toda parte. I have no real Eu não tenho ancestors. ancestrais reais como os indígenas tinham, com uma linha sanguínea. I've done my DNA test. Eu fiz meu teste de DNA e eu sou tudo. How can this work? Então, como isso pode funcionar em um dia moderno, em uma época moderna? Let me start by this. Deixa eu começar assim. Do you believe in Você what I acredita told you naquilo que eu disse a about vocês a the respeito da natureza esotérica da alma? that you live after you Que vocês vivem depois de morrer. If you do, E se você then how many acredita, past então lives quantas do you vidas believe passadas in? você acredita, trabalhador da luz, você teve? And in that, how E many nisto, have you met? quantos How many você you se loved? encontrou, quantos você amou, quantos filhos você In teve those lifetimes. naquelas vidas, esotericamente, não a linhagem Measure. que você pode medir com o seu DNA. I'm talking about Estou falando sobre a natureza esotérica. Eu então direi que think you are. quão antigo você pensa que você é, quantas vidas você pensa que teve nesse planeta, velha alma, que cada Of those children you had, um daqueles filhos que você teve e amou, e os pais que você teve e amou, estão em seu DNA agora de uma forma esotérica. there are your ancestors. Ali estão seus ancestrais. Did you ever think? Você já pensou sobre isso? Did you ever think? Você alguma vez pensou que cada um de vocês poderia ter sua própria comitiva, seus próprios ancestrais, conforme você caminha pelas ruas? It gets complicated. Se torna mais complicado.
And to some it gets E para caught alguns, até tiram os because olhos, it's not porque standard, it's not não é algo padrão, não é algo que foi ensinado a vocês. You've all lost people. Todos vocês perderam pessoas, meus queridos, nos últimos anos. Between the time Entre o tempo my partner brought me to que meu this parceiro me valley, trouxe para esse vale e hoje, there have been at least two houve pelo menos that 2 we met here. que nós encontramos aqui, They're no longer que here. já não estão mais aqui, Of the Navajo. da tribo Navarro. I want you to picture. Eu quero que vocês se imaginem por um momento cada um que vocês amaram e perderam, incluindo aqueles 2. Are right here. Eles estão bem aqui. In a way you cannot. De uma forma que vocês não podem imaginar ou acreditar, ou mesmo falar de uma forma linear, mas que vocês podem sentir. And if they could have a E se eles pudessem ter uma mensagem para vocês agora, eles diriam que há mais do que vocês pensam acontecendo on this planet, neste there's more planeta. than things Há mais do que vocês pensam in the shift, na mudança, in the evolvement, na evolução of da consciousness. consciência. And they will say this, E eles dirão isso. things will go away Há coisas que irão embora alguma vez que vocês acharam que eram tão preciosas, but it's time for them mas já é to tempo be one with para elas se tornarem um com as outras coisas. things do not stay As the coisas same. não permanecem a mesma e o vento sopra de forma diferente, em tempos diferentes. And then they would smile E então eles and say, sorririam "We e are diriam: always with you. nós estamos sempre com Always vocês, here. estamos We sempre are always aqui, available. estamos sempre disponíveis, assim como você também estará para os seus filhos e para seus netos, que eles saibam disso agora. So this will be part De of forma que isto será parte do sistema de crença just deles, like it is assim como é in this place, neste this lugar, land, nesta this terra, culture. nesta cultura. When they turn to their Quando eles ancestors voltam-se para seus and ancestrais ask them for guidance e and pedem wisdom, orientação e sabedoria, e eles recebem. what happens in your last O que acontece em seu último suspiro? more magnificence. Mais magnificência, é isso que acontece. It's time for you to Já é tempo para vocês celebrarem isto. and there'll come a time E chegará um tempo, talvez, when the courageous quando won't do funerals, os corajosos não farão mais they'll do funerais. celebrations. Eles farão celebrações. And so it is. E assim é. So I love that we are here Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço a companhia de todos vocês aí durante essa mensagem e a energia que cada um contribuiu para criar mais uma vez esse campo, né, que amplifica essa mensagem, né, para toda essa energia que está ao redor. Né? Como nós ouvimos, tudo está entrelaçado, tudo é essa grande unidade, mas a consciência dela pode se amplificar quando nós começamos, né, a unir, né, nossos campos dessa forma coerente. Então, por isso, eu agradeço a cada um de vocês e até a próxima. Amanhã continuamos com o curso e com mais mensagens do Caio. Obrigado, pessoal. Até.